Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA da XP Asset. A gente vai falar do relatório de fevereiro que trata dos rendimentos que foram pagos agora no mês de março. Mas antes de entrar na leitura do relatório propriamente dito, como vocês já estão vendo aqui a introdução, a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 15,69%, meus amigos. Sim, 15,69%. Você não está ouvindo errado. O que é um dividend yield muito top, mas no momento o fundo está com P sobre VP de 0,95, ou seja, com 5% de desconto. Pode ser um bom momento de entrar no fundo por causa desse desconto. Mas só que esse desconto distorce a realidade do dividend yield. Vamos considerar que o P sobre VP estivesse 1, ou seja, ele nem tivesse caro nem tivesse barato. Esse dividend yield cairia de 15,69 que eu acabei de falar para vocês para 14,96%, praticamente 15, o que também é um dividend yield top, mas em relação à maioria dos fiagros, tá um dividend yield baixo. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda e nem de compra de nenhum fundo imobiliário, fiagro, ação, etc. Inclusive aqui do XPCA. O patrimônio líquido do fundo, vocês estão vendo lá embaixo, é 431 milhões, praticamente 432 milhões. A quantidade de cotistas dele é muito boa, 104 mil, é um dos fiagros que tem maior quantidade de cotistas na bolsa. A liquidez diária dele, apesar dessa quantidade alta de cotistas, não é muito alta, porque para mim o ideal é acima de 2 milhões, no mínimo 1,5 milhão, e ele ainda não está nem no 1,5 milhão, ele está 1,3 milhão de liquidez diária, mas mesmo assim ainda é fácil vender e comprar cotas do fundo. O último dividendo distribuído por ele foi apenas 10 centavos, ele não foi o único, a gente viu que o FGA também distribuiu 10 centavos, a gente viu que, por exemplo, o Rura 11 distribuiu 10 centavos, mas só que o Rura 11 distribuir 10 centavos é normal, quase que um padrão. Agora, para o XPCA e o FGA, não é normal distribuir 10 centavos. Para vocês terem ideia, a última vez que o XPCA distribuiu 10 centavos foi na primeira distribuição dele, que aconteceu no início de 2022. Vocês estão vendo aqui que o fundo, teve início na bolsa no dia 4 de novembro de 2021. Ele é um dos fiagros mais antigos da nossa bolsa. Já está caminhando para 2 anos e meio. A primeira distribuição dele foi feita em fevereiro de 2022 e foi 10 centavos. O segundo menor rendimento dividendo distribuído pelo fundo na história dele foi esse agora. É fora do normal? Não é, porque a gente está vendo a Selic cair. Já teve 5 quedas. Os rendimentos que foram recebidos pelo fundo em março, que vão ser pagos em abril, devem manter esses 10 centavos do mês anterior, de fevereiro. Devem manter, então deve pelo menos 10 centavos. A gente não sabe como é que vai vir no mês de maio. Pode ser que maio caia um pouquinho mais, mas nada é garantido. Pode ser até que ele consiga manter 10 centavos também. Eu tenho quase certeza, pelo que a gente vai mostrar daqui a pouco, que ele mantém os 10 centavos de dividendos para o mês agora de abril, que ele vai anunciar no finzinho do mês para pagar no mês de abril. Esses 10 centavos que foram distribuídos, por exemplo, equivale a um yield do mês de 1,06%. Ou seja, até nisso foi um dividendo de yield baixo, porque na média os fiagros agora começaram a distribuir na faixa de 1,10 e ele distribuiu já 1,06. O Rura, por exemplo, que é mais high grade, também por ser mais high grade é mais seguro, distribuiu na faixa de 1%. Esses 10 centavos lá do Rura equivale a 1%, aqui equivale a 1,06, mas ainda está um pouquinho longe do 1,10, 1,12 que a maioria dos fiagros estão distribuindo agora, apesar de ainda ter alguns distribuindo 1,20, teve até de 1,30. Sim, teve de 1,20 e 1,30, mas esses foram os mais fora da curva, digamos assim, os que estão distribuindo ainda 11 centavos ou até 12 centavos. Teve uns que distribuíram 11 e 12 centavos. Os primeiros a caírem desses mais high yield foi exatamente o XPCA e o FGA. Apesar do FGA já ter uma pegada mais middle risk, ou seja, já não é tão high yield como o XPCA. Vamos agora passar para a leitura do relatório propriamente dito. Olha aqui, a gente vê que no mês de fevereiro ele falou assim, não houve novas alocações no portfólio do fundo, ou seja, não comprou nada e também não vendeu, pelo menos o que ele está dizendo aqui. O mesmo encontra-se bem alocado com a adequada diversificação, ou seja, ele considera que está bem alocado e está bem diversificado, não precisa mais mexer. E eu olhei na carteira do fundo, realmente pode se considerar que ele está bem diversificado, apesar de não ser tão perfeitamente diversificado assim, que o ideal é que seja no máximo na carteira do fundo até uns 5% de locação por devedor. E a gente vai ver lá na carteira que tem vários na faixa de 8% para 9%, mas também não tem nenhum daqueles absurdos, né, que a gente vê de vez em quando com 15%, 20% de locação, como acontece, por exemplo, o VIG
Energia tem lá a Fiagril, mais de 30% da carteira só no Fiagril, se eu não me engano. O RZAG, se eu não me engano, também tem uma alocação aí de uns 20%. Então tem esses fundos que tem alguns devedores com percentual de patrimônio líquido muito grande de dívida. Isso é complicado. Aqui não é tão violento assim, como eu falei. Tem alguns devedores na faixa de 8, são uns 4, 5 pelo que eu vi. Ou seja, se somar esses 4, 5, é entre 30% e 40% da carteira só nesses 4, 5. Mas também não é tão exagerado como eu já falei nesses outros dois que eu citei agora. Aí fora isso, ele fala mais o que? Que a gestão, por não ter precisado fazer novas alocações, se concentrou em originar novas operações e também ficou monitorando a carteira para acompanhar principalmente a colheita de soja e o início do plantio da safrinha. Eu destaquei esse colheita de soja porque é o que está mais complicado. O pessoal está dizendo que vai dar problema, é isso, e até agora a gente não vê esses problemas assim tão claramente. Se você for ler essa parte aqui, ele vai falar dessa questão da soja, mas ele nem fala tanto da quebra de safra na soja, ele fala mais da queda do valor da cotação da soja, que também atrapalha, é claro. Uma quebra da safra da soja atrapalha e uma queda no preço da soja atrapalha. E ele cita isso aqui, mas a gente não vai ler essa parte não. Se você quiser, você dá uma pausa e lê. Baixando para essa parte aqui do relatório, a gente vê uma coisa que eu achei até interessante ele falar. Diz: o fundo possui a maioria dos papéis high grade. Eu marquei lá no portfólio do fundo o que eu considero high grade e o que eu considero high yield. E eu não marquei o que é que eu considero middle risk, pelo menos pelo meu conhecimento, para vocês verem que a gente discorda do que é high grade, viu? Porque ele tá dizendo que a maioria, grande maioria é high grade. Pelo que eu vi, a maioria é high yield. Eu não sei como é esse high grade dele não, sinceramente. Aí ele cita que, como a maioria é high grade, tá tendo uma procura muito grande no mercado secundário e a gestão tá avaliando oportunidades de fazer ganho de capital, ou seja, vender os CRAs para fazer ganho de capital para distribuir para os cotistas. Na prática, eu acho que ele tá pensando muito mais em manter os rendimentos com essa venda aí de papéis. Aí vamos lá para a questão da DRE, que para mim é uma das piores DREs de Fiagros que tem. Por quê? Só mostra um mês. O que é interessante aqui é que ele mostra o valor do resultado caixa, que foi no caso 11 centavos, e o contábil, que foi cerca de 10 centavos, 0,995, pode arredondar para 10 centavos, que foi exatamente o que ele distribuiu. Ou seja, ele se baseou na distribuição de resultado contábil, que ele chama, para pagar os dividendos, e não na de caixa. E a gente vê que ele teve esses gastos de cerca de R$500 mil com despesas. As despesas são isso aqui tudo: taxa de administração, performance, assessoria técnica, etc, etc, etc. É esse R$500 mil. A distribuição foi de R$4,5 milhões. Por competência, ele recebeu R$4.529.000, ou seja, ele botou cerca de 25 mil, um pouquinho menos, para completar e pagar esses 10 centavos. O detalhe que ele não mostra pra gente é uma comparação com janeiro, porque fevereiro, normalmente, como esse fundo, como a maioria dos Fiagros é principalmente indexado a CDI, esse aqui é cerca de 92% indexado a CDI, ou seja, sente muito a questão de menos dias úteis que teve em fevereiro. Fevereiro teve 19 dias úteis contra 22 dias úteis de janeiro. Quanto mais dias úteis, mais recebe. Quanto menos dias úteis, menos recebe. Fevereiro teve menos dias úteis e fevereiro ainda foi afetado pela queda da Selic que teve no mês de janeiro, mais meio ponto percentual que caiu. Então os recebimentos de fevereiro foram afetados por essas duas coisas. Mesmo assim, a gente vai ver agora, que eu vou mostrar para vocês essa parte da DRE do relatório do mês passado, você vê que o fundo faturou quase o mesmo valor. Vou mostrar para vocês, com exceção da parte de caixa. Caixa recebeu menos. Aqui, ó, caixa no mês passado foi cerca de 8 centavos. Agora a gente viu que foi 11. É porque tem muito devedor do fundo que paga de forma trimestral, semestral. Então, deve ser nessa brincadeira de semestral e trimestral que acaba o fundo alguns meses recebendo menos. Aí ele acaba considerando valor contábil, que ele considera mais estável. Você vê que no mês passado ele também recebeu basicamente a mesma coisa que esse mês contábil, ou seja, 10 centavos. Mas só que ele pagou quanto? Pagou 11. Ou seja, ele tinha dinheiro em reserva, que a gente não sabe quanto ele tem, porque ele também não mostra quanto é que ele tem em reserva. É mais um defeito dessa DRE, porque só mostra o de um mês, e além de mostrar só o mês, não mostra quanto é que o fundo tem de reserva ou não tem. Mas ele com certeza tinha de reserva, porque ele pegou e colocou mais 1 centavo para completar a distribuição do mês passado. Mês passado já era para ter caído para 10 centavos, mas ele quis se segurar nos 11 centavos e colocou esse dinheiro da reserva para poder complementar a renda. Mas nesse mês não teve jeito, provavelmente acabou a reserva, e eu acredito que no mês de março, como tem um dia útil a mais, ele vai receber praticamente a mesma coisa, pelo menos em termos contábeis, e deve conseguir pagar os 10 centavos novamente. Não sei como é que vai ficar a questão, como eu falei para vocês, os recebimentos de abril, que já vão ser afetados por mais meio ponto de queda na Selic no mês de março. Pode ser que em abril ele receba menos e em maio acabe pagando menos, tipo 9 centavos e meio, ou
até 9 centavos? A gente tem que esperar para ver. Mas em março, os recebimentos de março que vão ser pagos no mês de abril, eu acho que ele ainda consegue manter esses 10 centavos. Não vai subir para 11. Isso não. Mas manter os 10 centavos, eu acho que ele consegue manter. Aqui a gente mostra o portfólio do fundo por classe de ativo. A gente vê que também ele é majoritariamente um fundo atrelado a CRAs. 89% do fundo é CRA. Ele ainda tem quase 8% de FDIC-FIAGRO e ainda tem um pouquinho de dinheiro em caixa. 3% do dinheiro em caixa. Cerca de 13 milhões em caixa. Ele é um fundo que o ativo objeto principal dele é produção de grãos, quase 20%. Aqui deve ter soja no meio, mas a gente não sabe exatamente o percentual da soja. Um quinto da carteira grãos, soja tá aí, mas a gente não sabe qual é o percentual dela. Depois dela é usina de álcool e açúcar. Isso tá muito bem, né? Obrigado, não tem problema em álcool e açúcar. Ainda tem produtor de cana e esses são os principais devedores do fundo. E só mostrando para você, indexador dos ativos, principal, como eu já tinha falado, é CDI, quase 92% da carteira CDI e apenas 8% IPCA. E chegando aqui ao portfólio do fundo, temos aquilo que eu falei para vocês. O fundo é majoritariamente CRA, você vê que tudo isso aqui é CRA, cerca de 29 CRAs e mais 3 FDIC-FIAGRO. Aqui nós vemos os valores devidos por esses devedores do fundo, os patrimônio líquido atrelado a cada um deles. Aqui a gente vê o tipo de indexador, você vê que a minoria é IPCA, basicamente são 2, 3, 4 devedores indexados ao IPCA, as taxas aqui do lado, e como eu falei para vocês, essas que eu marquei de roxo, vermelho, são high yield, a maioria. Essas de amarelo são as high grade. Se você for somar, a high grade vai dar cerca de 24%, praticamente um quarto da carteira é high grade. A maioria mesmo, uns 50% ou mais, é o high yield, e o resto é middle risk. Então, por isso, para mim, ele é majoritariamente um fundo high yield mesmo, como a maioria dos fiagros. Tem essa parte um pouquinho middle risk e a minoria high grade. Numa média, ele seria algo entre um middle risk e um high yield. Não tão high yield como a maioria, mas ainda seria high yield, sim. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui XPCA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição ou tá até pensando em vender? Coloque aqui nos comentários para a gente trocar esse tipo de informação, trocar esse tipo de figurinhas. Me diga aí quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. Se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo. Se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão que a gente precisa bater a meta para trazer mais um vídeo aqui do XPCA, a leitura do relatório do mês de março. No final do mês de abril, no apagar das luzes do mês, a gente deve trazer a leitura do relatório se a gente bater a meta de 400 views. Precisamos de 400 views, nos ajude com comentários, com likes, para ajudar o YouTube a distribuir para mais pessoas e a gente bater essa nossa meta com maior facilidade. Também não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que sair, e assim que sair você já assiste, porque também ajuda a aumentar o engajamento e o YouTube distribui para mais pessoas. Então, pessoal, a gente, para terminar aqui, a gente pode ver que o fundo possui, como eu falei para vocês, alguns devedores que têm uns percentuais mais pesados. Por exemplo, essa ACP2, 7% mais 2,5%, 9,5% de ACP2. Não só ACP2, AgroGalaxy, olha aí, 4,5%, AgroGalaxy mais 2,5%, AgroGalaxy mais 1,1%. A AgroGalaxy e a Solúbio, que eu destaquei aqui também, a Solúbio tem mais 2%, mais 4%, quase 7%. Essas duas eu também destaquei porque elas, em alguns outros fundos, elas pediram waiver. Agora a questão é, qual tipo de waiver que elas pediram? Mas, pelo menos aqui no XPCA, nada foi dito, então elas não devem ter pedido no XPCA. Ainda bem que é melhor que não afeta o fundo. Mas fica aí a dica sobre essa questão. Por exemplo, também tem aqui a FS Bio, 5%, FS Bio mais 3%. Então, só outra aqui de 8%. Ou seja, tem a ACP, que é uns 9%, tem a FS Bio, que é mais uns 8%, tem a AgroGalaxy, que é mais uns 8%, a Solúbio aí é mais uns 6%. Então, a gente vê que apesar dele ser diversificado, como ele falou lá em cima, tem essas pequenas concentrações, porque o ideal é que seja no máximo até uns 5% da dívida do devedor com o fundo. E ele tem alguns aí com 8 ou mais. A Solúbio, pessoal, e a AgroGalaxy, meu Deus, elas devem a Deus e o mundo. Quase todo fiagro, se você olhar, tem Solúbio. Não vou dizer que é todos, né? A cada 4, 5, ela deve a uns 3, 4. É mais ou menos isso. Fica batendo na porta de cada fiagro pedindo um empréstimo. É impressionante. Ela deve ter uma dívida aí gigantesca. Se for somar todo mundo que ela deve, eu não tenho nem ideia de quanto seria. Teria que fazer as contas. Fora que ela não deve ter dívida só com fiagro, deve ter com outros tipos de instituição financeira. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão, deixa o comentário para a gente conseguir bater a meta de 400 views para trazer novamente a leitura de um relatório aqui do XPCA referente ao mês de março, no final do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!